Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Estamos de volta com o ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense, e hoje recebendo aqui um nome da cultura uberabense, não é exatamente uberabense, Ayrton de Souza, professor Ayrton de Souza. Muito obrigado por aceitar o convite e participar do nosso programa, professor. Olha, o prazer é meu, né? Inclusive pelo espaço aqui da gente falar um pouquinho de cultura. Isso é extremamente importante, é fundamental. Exatamente. Ele, como eu dizia, não é exatamente uberabense, mas praticamente um cidadão uberabense, nasceu em Bambuí, não é isso? Exatamente. No interior, Bambuí, aqui próximo de nós, já é da cultura. Aliás, nós sempre estamos dizendo aqui, a gente recebe gente aqui do Brasil e do mundo inteiro, porque cultura é isso, né? O chamado caldeirão cultural, ele suporta, ele é amplo. Né? Eu acho que é fundamental que, né, todas as vertentes sejam ouvidas, né, sejam vistas, né, em toda manifestação cultural, ela é válida, né? Exatamente. Professor, conta um pouco da sua história. Como é que Ayrton de Souza veio de Bambuí para Uberaba? Conta um pouco dessa história para nós. Aí eu vim para cá, né, seguindo a minha família, a família por parte de pai, que se mudou aqui para a região. Certo. Aí vim para cá em busca de novas oportunidades de trabalho, porque a minha cidade é uma cidade muito pequena, não oferecia tanta coisa assim. Certo. E aqui eu fiz o curso de letras. Ali pelos anos 70, quando você chegou? Por volta de 70, né? Entrei na faculdade em 79. Certo. Aqui eu me casei, constituí família, tenho 2 filhos maravilhosos, alguns netos. Fala o nome deles. Vai lembrando. Meu filho João Guilherme, a minha filha Andresa. Certo. E os netos, a Gabi, a Yasmin, o Joaquim e a Sara. Nessa ordem por idade. Que é uma maravilha, porque eles falam que o avô é pai com açúcar, né? Exatamente. O pai não tem aquela responsabilidade. O avô, aliás, não tem aquela responsabilidade do pai. Do pai, exatamente. Ele é mais tranquilo. Então, realmente é muito bom. Eles costumam brincar que o avô, a função dele é exatamente estragar o neto, dar guaraná na hora do almoço. Eu procuro não fazer isso, mas a gente acaba fazendo, isso é inevitável. Né? Ele perde com aquele jeitinho que você acaba se dobrando. Professor, mas aí você então entrou para o mundo das letras, e eu fiquei sabendo aqui que foi numa época muito fértil aqui da cultura em Uberaba, porque nós tínhamos ainda a FISTA, né? A Faculdade de Santo Tomás de Aquino. Eu tive o privilégio de estudar aqui na FISTA, né? A Faculdade de Santo Tomás de Aquino, né? As freiras, né? Professores maravilhosos, uma formação humanista assim, fantástica, né? Então, numa época muito dura, em razão do regime militar, que ainda imperava, que foi até 79, né, oficialmente. A abertura veio logo depois. Em 79 houve todo aquele processo e depois a abertura e tal. Mas, de qualquer maneira, ainda havia repressão naquela época. A gente não tinha a liberdade que se tem hoje em dia, né? Vivemos aí num país abençoado, né? Pela democracia, vamos colocar dessa forma. A liberdade é tamanha que às vezes a gente nem sabe o que faz com ela. Sartre já dizia isso, né? Que o homem corre em busca da liberdade, depois não sabe o que faz com aquilo. Depois não sabe o que faz, Exatamente, né? E, naturalmente, fiz letras, fui para licenciatura. Para docência, fiz licenciatura e não fui para docência. Né? Letras português e inglês? Português e inglês. Certo. Português e inglês, depois estudei mais alguns idiomas, estudei francês também, estudei espanhol recentemente, em razão, inclusive, da tradução de um livro meu. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais disso. Isso. Fiz carreira no Colégio Tiradentes, aqui de Uberaba, trabalhei lá por 25 anos, né? Um prazer imenso, um trabalho fantástico, numa instituição, sempre como professor. Fui vice-diretor por 1 ano, por incrível que pareça, mas sempre professor. Meu negócio é sala de aula. Eu tenho certeza de que os alunos que passaram pelas suas aulas se lembram dessas aulas pela sua dedicação, pelo seu conhecimento. Eu tenho certeza disso. Olha, o professor é essa marca, né? Tão boas lembranças, e por incrível que pareça, aqueles que muita gente considera os piores alunos passam por mim na rua, me cumprimentam, me abraçam, porque eu sempre valorizei essas pessoas. Porque todo mundo tem potencial. Exatamente. Basta você saber explorar e dar oportunidade. Exatamente. Né? Bom, mas aí você foi para as letras, ficou aí mais de 40 anos, pelo que eu soube, lecionando. Hoje você está
Fora da sala. Tranquilo, fora da sala de aula. Ainda gravo uma aula por semana. Eu costumo dizer que eu trabalho 45 minutos por semana. Certo. E que eu preciso diminuir porque a carga está muito pesada. Está pesada. Mas Bom, eu gravo uma aula em razão de um curso à distância. Ah, tá. O professor Ayrton de Souza tem um site que muita gente vai se identificar, vai conhecer, vai lembrar. Me Conte um Conto. Né? Muito interessante. Eu vou pedir para o Fabiano ir mostrando essas imagens. Eu vou passar o link para ele ir mostrando enquanto a gente conversa. Mas mais do que isso, né? Ele não parou. Na verdade, ele fala que se aposentou da sala e tudo mais, mas a atividade acho que continua tão intensa quanto mudou um pouco o foco dessa história toda. E está aqui nas minhas mãos o livro mais recente, que é esse aqui, né, professor? Exatamente. A Face Obscura do Passado está aqui para você conhecer a capa. A gente fala sobre ele um pouco, porque esse livro te levou recentemente à Argentina, não é isso? Exato. O que você está pretendendo? Vai lançar em território lá para os hermanos? Na realidade, ele já foi lançado. Está disponível que legal. na Argentina, no Já Chile está. e no Equador. Oh. Esses 3 países já estão Versões em disponíveis. espanhol. Exatamente. Que legal, que Já foi bacana. lançado. Que bacana. O que é a história? Claro, sem dar spoiler, porque senão a galera não vai ler, mas o que é a história de A Face Obscura do Passado, professor? A Face Obscura do Passado, ele conta a história de um poeta e dramaturgo vivendo recluso numa pequena cidade, até que ele recebe a notícia de que foi premiado. E o que sempre foi o sonho da vida dele, só que ele nunca conseguiu. Só que antes de receber o prêmio, né, então ele se prepara para isso e tudo mais, ele resolve dar uma repassada na vida dele. E ele percebe que ele precisa de redenção em alguns pontos. Porque ele percebe que a vida dele não foi lá, essas coisas, as atitudes não foram assim as mais notáveis, né? Interessante. Então ele repassa tudo isso e tenta consertar alguma coisa. E naturalmente nós temos aí um final surpreendente, né? Totalmente inesperado, que as pessoas que já leram, né, ficam Quem quiser adquirir o livro pode entrar em contato contigo através do site. Pode entrar em contato comigo nas redes sociais. Não Me Conte um Conto. Tem link para a compra direto da editora. Certo. Mas aqui, para Uberaba, embora a gente tenha um lançamento previsto com a Academia de Letras do Brasil, mas parece que é o mês que vem ainda. Se alguém quiser adquirir comigo, eu tenho alguns exemplares. Eu tenho cerca de 20 exemplares. Ótimo. Aqui em Uberaba eu entrego para você. Está aí a oportunidade. Tá. Eu ainda não li, pretendo ler, mas eu já posso dizer de cara que a história me remete à filosofia, até comentei em off com o professor Ayrton, me remete a um texto fantástico da filosofia antiga, né, de Platão, que é o mito da caverna. É conhecido assim como o mito da caverna. Alguns filósofos mais modernos dizem que seria uma alegoria, né, mas é, sem dúvida nenhuma, uma inspiração. E aqui está, então, a capa para você procurar aí no site, nas redes sociais, que a gente vai deixar aqui no rodapé para você entrar em contato com o professor Ayrton. Mas tem mais, tem um outro exemplar que ele me trouxe para mostrar para vocês aqui, ó. Ayrton de Souza, os melhores anos são aqueles das incertezas, olha aí, falando de um período que quem viveu nessa época, né, nos anos 70, 80, já se identificou por esse capacete. Você vê aqui na contracapa, que é o período dos homens de farda. Mas me parece que a história não é exatamente só sobre o período de ditadura militar, né, professor? Não, nós temos trechos, evidentemente, que remetem a esse período. Né? Certo. Alguns personagens que tiveram perdas nesse período estão retratadas aí, né? Porque por ter vivido nesse período, eu me lembro de alguns colegas que num dia estavam na sala de aula e no dia seguinte você nunca mais via aquelas pessoas. Né? Isso era bastante comum. Né? Mas assim, nós temos belas histórias de amor aqui também, história de formação, né? Que legal. É fantástico. Maravilha, que bacana. Vou mostrar de novo aqui. Quem quiser também pode entrar no site e fazer contato e pedir o seu exemplar.
Pra gente Esse entender. também eu tenho alguns disponíveis. Isso. E se você quiser falar desse também, nós comentamos rapidamente, A Quarta Pirâmide. Esse é um livro antigo que eu escrevi em parceria com o Benício Gon, um amigo meu de longa data. E é um livro, assim, é ficção. Ele trata basicamente do atentado contra o Papa. Tá? Então é ficção. Ficção, meio terror, meio mistério. É um livro bem interessante. É uma literatura de entretenimento. Tá? Certo. Embora tenha algumas reflexões aí também que são extremamente válidas. A editora é muito sugestiva. Astrolábio. Exatamente. É uma editora portuguesa. Esse livro está publicado, acho que no mundo todo. Pelo menos no mundo de língua portuguesa ele está publicado. Então você é membro também da LB? Esse também eu tenho exemplares comigo. Aí, tá? Quem quiser pode procurar. Olha, basicamente os três. Você também é membro da LB? Não. Parece-me que é um convite a caminho. Então, em breve. Eu acredito. Em breve, sendo mas me convidaram para participar com eles. Eles vão fazer um evento, se não me engano, lá no shopping, e querem que eu vá lançar livro, essa coisa toda. Então, eu estarei com eles, com certeza. Que bacana. É porque eu tenho tido contato, né, com a doutora Magna Fontenelle, que esteve conosco aqui, inclusive uma entrevista muito boa. Se você não viu, corra lá no @ISTV oficial, temos lá a doutora Magna Fontenelle, temos também o Antônio Noronha, enfim, temos vários integrantes aí da academia que passaram por aqui ou que a gente foi até eles, entrevistamos, estão lá. Vocês vão achar muita coisa bacana lá. Professor, olha, eu quero dizer que você traz para nós mais um prêmio, mais um brinde para o nosso programa, porque a gente tem, nessa linha, né, de TV educativa que nós somos, né, temos aberto as portas para várias figuras aqui em Uberaba ligadas não só à literatura, mas às artes de uma forma geral, à cultura de uma forma geral, pintura, escultura, né? O próprio Antônio Noronha, que seu futuro colega lá na academia, ele também já é um frequentador assíduo aqui do programa, e a gente tem dito o seguinte: venham sempre, sejam sempre muito bem-vindos, porque esse programa tem essa intenção de abrir as portas para a literatura, para a cultura, enfim, para o debate. Eu estou vendo que você tem uma atividade muito fértil na produção. Você tem um período assim do dia ou da noite em que você se inspira mais, ou a inspiração veio, você para tudo e vai lá e senta para escrever? Olha, uma coisa curiosa, né? Vou te contar uma curiosidade aqui. É um livro meu que está em concursos, ainda não foi publicado, evidentemente, inédito, chamado A Inconsistência das Metáforas. Eu acredito que você vai adorar esse livro, tá? Porque ele é um livro que fala assim, de pessoas que desempenham determinadas atividades, mas querem fazer outra coisa. Então, por exemplo, eu tenho a história lá de um vendedor de joias, né? Um judeu vendedor de joias, que o sonho dele é atuar no circo como palhaço. Certo. Então, é dar vazão àquilo que, de fato, a pessoa deseja, né? Certo. Então, esse livro... Eu acredito que eu gestei esse livro por uns 30 anos, mais ou menos. Só que não era nada disso. Ele mudou completamente. Entendi. E o ano passado, eu fiquei de repouso durante uns 2 meses em razão de uma cirurgia de hérnia. Aí eu escrevi o livro. Então, no momento, às vezes, acontece isso. Então, assim, de repente me surgiu aquela oportunidade, uma janela. Eu vou ficar quieto em casa, eu não posso dirigir, não posso fazer isso. Já sei, vou escrever. Veio o livro. Normalmente, às vezes eu passo períodos, né, sem produzir quase que nada. O ócio. O ócio é necessário, você sabe disso, né? O ócio criativo. Né? Então, às vezes eu passo períodos sem produzir e às vezes eu produzo assim, compulsivamente. Então, isso é bem Faz relativo. Parte, né? Faz parte. Às vezes, assim, uma encomenda de alguma coisa, às vezes me encomendam um roteiro, que eu trabalho com cinema também. Eu queria um roteiro mais ou menos assim, é possível? Às vezes 2 dias depois aquilo está pronto. Que bacana, que legal. Você me contou aqui nos bastidores, o professor Ailton me contou, que uma das outras paixões dele, que nós não tratamos aqui ainda, podemos até marcar um programa específico para isso, é o cinema, né? Com certeza. A produção cinematográfica. E nessa área aí,
Você faz o quê? Roteiro? Roteiro. Basicamente, eu sou roteiro e a gente acaba, como a gente faz um cinema independente, às vezes não tem verba adequada, essa coisa toda, não temos aqueles orçamentos de Hollywood, né? 5 milhões de dólares, 10 milhões, não temos nada disso. Então, assim, às vezes você quebra galho. Inclusive, nós temos um filme sobre histórias aqui de Água Comprida, chamado A Cidade e as Flores, em que, há 2 dias do início das filmagens, o personagem que fazia um coronel desistiu, não topou a parada e tal. 2 dias depois, eu estava lá decorando o meu próprio texto, que eu tenho dificuldade para fazer, e fiz o coronel. Modéstia à parte, ficou muito melhor que se fosse o coronel. Se a modéstia me permite. Muito bom, muito bom. Olha, infelizmente o nosso tempo está estourando, a gente tem outros compromissos aqui, mas o papo é muito bom. Eu quero deixar aqui o convite para você voltar a frequentar essa mesa para a gente falar mais sobre literatura, sobre cinema, né? Entrar mais nessa questão do cinema, que é outro campo também da cultura interessantíssimo. E quando a gente tem alguém que se dedica a isso, você deve conhecer o Dr. Guido Bilharim, professor, mestre da história de Uberaba, está sempre por aqui, né? E a gente pode até bolar depois, fazer um bate-bola aí A3, A4, para botar as nossas ideias na mesa e falar mais. Combinado? Combinadíssimo. Então tá bom. Eu quero agradecer a sua participação, professor Ayrton, e dizer muito obrigado mais uma vez, dizer que as portas estão sempre abertas. Olha, eu que agradeço imensamente pelo espaço. Eu acho muito importante esse espaço de divulgação, né? Isso. Da cultura, tá? Nem só de pão vive o homem, ele precisa de cultura, ele precisa de alimento para o espírito, né? Então isso é fundamental, tá? Isso aí. Então prestigie os nossos artistas, né? Isso os mesmo. nossos pintores, escultores, os nossos músicos, né? A nossa cultura. E parabéns pelo programa. Muito obrigado. Seja sempre bem-vindo. E STV Cidade, o noticiário da família uberabense. Estamos apresentando Jornal ISTV Cidade, Uberaba. ISTV Shop, o seu shopping na TV. Moda, saúde, beleza, decoração. Promoções com produtos e serviços de qualidade. ISTV Shop, o seu shopping na TV. Sabe aqueles momentos com a família, sentados à mesa, momentos que nos fazem bem, que nos fazem felizes? Para acompanhar uma prosa boa, tem que ter Café Silva. Café puro, direto da roça. Produzido com tecnologia sem contato manual. Para uma qualidade diferenciada, deixa a gente fazer parte desses momentos na sua vida. Telefone 034 991 59 39 39, atendendo toda a região. Café Silva, cada vez melhor. ISTV. Nosso canal vem crescendo a cada dia e se destacando em todo o Brasil. Mais de 150 milhões de telespectadores recebem o nosso sinal através das antenas parabólicas, TV digital via satélite, TVs conectadas e TV a cabo em todo o território nacional e América Latina. A nossa programação de filmes, séries e desenhos retrô vem conquistando os lares brasileiros, que cada vez mais buscam conteúdos de qualidade para assistirem com suas famílias. ISTV, a sua TV retrô. Voltamos a apresentar Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Estamos de volta com o ISTV Cidade para falar sobre vacinação. A equipe ISTV foi até a central de vacinas do município e perguntou quais são as doses disponíveis e como a gente faz para poder receber essas doses. Confira na reportagem.
Bom, no momento a gente tem as vacinas de campanha, né, que continuam ainda dentro do que a gente tem nesse momento como preconizado, que é a influenza, né, que é a vacina que a gente tem hoje disponibilizada já em público ampliado. Então, para todas as pessoas acima de 6 meses, a gente já tem ela disponibilizada. E agora também a gente tem uma vacina que chegou recente para o público de 10 a 14 anos, que é a vacina da dengue, que está disponibilizada também nas nossas unidades matriciais e que hoje também a gente trabalha com essa questão de campanha. Além dessas, nós continuamos com a distribuição e também com as vacinas de rotina em toda a nossa rede, né? A vacina de Covid também continua da mesma maneira e continuamos aí intensificando algumas, como a questão da HPV, que agora também teve o seu público ampliado. Eu queria que você falasse como enfermeira responsável pela central de vacinas, aquele apelo, né, didático para as mães, para os pais, para os idosos, né, que estão aí. Previsão de temperaturas mais amenas, o nosso outono deve vir aí mais para adiante. A importância dessa vacinação. Bom, é sempre bom a gente lembrar as pessoas que nós vamos atravessar um momento em que o público como um todo, né, principalmente dos grupos prioritários, mas com a população como um todo, fica um pouco mais vulnerável em função da queda das temperaturas, né, que favorecem a proliferação de muitos vírus. Então é importante as pessoas terem consciência disso, aproveitar esse momento em que a gente se encontra e aproveitar a questão da vacina que já está disponibilizada para todas as pessoas acima de 6 meses. Então venham quanto antes em todas as nossas salas de vacina, porque nós temos esse imunizante hoje em todas as nossas salas, e busquem por essa imunização, que é muito importante ser realizada no momento em que nós nos encontramos para garantir a proteção aí por esse momento que nós vamos atravessar. Em alguns desses pontos, né, de vacinação, dessas salas de vacinação, um horário estendido até a noite, né, para quem trabalha o dia inteiro. É isso mesmo. Nós temos unidades que funcionam até às 16 horas e temos 7 matriciais, né? 6 matriciais, mais a unidade do Morumbi agora, que abriu recente, que funciona até às 22 horas, mas que a vacina funciona até às 20. Então é importante as pessoas saberem disso, né? Terem consciência disso e buscar pela imunização da forma que for mais próxima aí. Então consultar pelos canais de comunicação da Prefeitura o local mais apropriado, mas não deixar de conferir essa proteção. Para completar a nossa informação de utilidade pública, não deixar de levar o documento com foto, ou cartão de vacina, cartão do SUS. É isso mesmo. Para se imunizar, aqueles que vão até os 18 anos é necessário estar acompanhados do pai, o responsável, né? Mas os demais podem vir procurar só com a carteirinha de vacinação, a carteirinha de vacinação e com o documento de identificação com foto. A gente sensibiliza, pede à população que se sensibilize diante disso, né, do tamanho da importância da imunização. Aproveite o momento, faça de campanha, faça de rotina, coloque as vacinas em dia, mas não deixe de vir realizar essa imunização o quanto antes. Alguma previsão de campanha extra, fins de semana, feiras? A gente sabe que a Central de Vacinas está sempre de olho, né, promovendo esses encontros nos fins de semana, sábado de manhã, tarde, enfim. Alguma previsão? Sim, nessa semana nós temos uma ação que vai acontecer junto com a Prefeitura aqui, então nós estaremos lá justamente levando a vacina aonde o público está e na próxima possivelmente a gente já está fazendo a programação de uma intensificação vacinal, que deve ser algo, nós devemos abrir mais unidades e continuamos aí com vacina aqui, que é sempre importante a gente aproveitar o momento e já falar, que é o nosso projeto aqui da Central, que a gente leva a vacina onde as pessoas estão e que porventura tiverem dificuldade de virem até as unidades. Então é importante as pessoas que porventura precisarem do serviço, a gente continua ofertando, é só entrar em contato conosco aqui na Central de Vacinas. A empresa que estiver interessada pode entrar em contato por e-mail, telefone, enfim, explica como é que faz para entrar em contato. Aproveito o momento para falar sobre isso. Caso a empresa, né, ou a instituição que tem interesse em nos procurar, é só entrar em contato pelo centraldevacinasuberaba@gmail.com. Encaminhe um e-mail que a gente entra em contato para fazer a programação e já realizar o agendamento. Mudamos de assunto no ISTV Cidade para falar sobre a greve na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, que continua com a participação, adesão de professores e também técnicos do setor administrativo da universidade. A gente ouviu 2 representantes deste setor técnico administrativo. Confira a reportagem.
Bom, é importante destacar que a greve foi a nossa última ferramenta, a nossa última alternativa de luta, né, para fazer frente às negativas do governo. Nós viemos negociando desde o ano passado, representados pela FASUBRA, que é a nossa federação nacional, juntamente com o MGI, principalmente, né? Na terça-feira nós temos uma nova mesa, dia 21, uma nova mesa de negociação específica, onde nós esperamos que haja uma proposta mais possível, mais favorável para a nossa categoria, porque até então isso não ocorreu, e seguiremos em greve, então, até que minimamente, né, as nossas reivindicações sejam atendidas. É importante ressaltar que a greve a gente tem que pensar também no sentido global, né? Que a greve não é só para os servidores que estão hoje na carreira, é para aqueles servidores que já aposentaram e é também para aqueles que vão entrar na carreira, né? Então, nesse sentido, a gente faz um apelo para que os servidores que ainda não adentraram em greve, que pensem, né, globalmente, é o momento de entrar, é o momento de inserir na luta, porque a luta está acirrando, é o momento que a gente está chegando a questões decisivas das mesas específicas de negociação. Então, é importante também lembrar que a greve ela vem no sentido contra as privatizações do serviço público, né? Ela visa também, a gente sabe que hoje vários cargos da nossa carreira já foram privatizados e a gente sabe que a prestação do serviço público na privatização não é a melhor. Os servidores, os trabalhadores desses cargos terceirizados não recebem adequadamente. Então, tanto pensando no pessoal, no individual, mas também pensando numa posição global, numa posição de que a gente pensa na educação e na valorização da educação como um todo, para que a carreira sobreviva, é fundamental que os servidores entrem em greve, que os servidores participem. E assim nós chegamos ao fim de mais esta edição do ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense. Jornal ISTV Cidade, Uberaba.